Hoje eu venho falar com as mulheres, essas conquistadoras do seu lugar, do seu espaço na sociedade. Nós temos tanto valor, tanta capacidade. Nós somos as únicas que podemos dar a vida. Nós temos esse poder. Quanto nós já tivemos que ir à luta, atrás de conquistas, para que nós fôssemos vistas, para que nós fôssemos lembradas, para que nós fôssemos olhadas. Hoje já nós temos mulheres se destacando em várias áreas da sociedade. E isso é fenomenal. Esse é realmente o nosso espaço. Só que por muito tempo nós não tivemos a capacidade de estar aí. Nós tivemos que lutar para chegar nesse lugar. Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós não tinham toda essa condição na sociedade que nós temos. E nós podemos cada vez mais conseguir espaços através da tomada de consciência. Da tomada de consciência de quem realmente nós somos. O campo quântico, ele é um campo de infinitas possibilidades. Nesse campo, você pode sim, mulher, colocar a sua frequência para que você, sim, chegue naquela versão sua, na sua melhor versão. Existem várias Ângelas por aí. Existem várias versões minhas por aí. E eu posso sim, hoje com a consciência que eu tenho, escolher a versão que eu vou apresentar ao mundo. A versão que vai ser a versão que mostre quem realmente eu sou. Isso você também pode, através do seu autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, mais você vai poder ter consciência da frequência que você quer mandar para o mundo. Se você vai entrar nessa frequência de consciente, de valorosa, o mundo vai te ver dessa maneira. Porque o mundo, ele é só um espelho refletido de você. Então, quando você olha no espelho e você tem uma sujeira no rosto, você não limpa o espelho. Você não vai limpar o espelho. Você vai limpar você. Só que por muito tempo nós achamos que nós tínhamos ou que o outro tinha que mudar. Ou que nós tínhamos que mudar o outro. E isso não é verdade. Nós precisamos mudar a nós mesmas. Cada vez mais conscientes, olhando para nós, para o nosso valor, para a nossa capacidade, para a nossa beleza, para a nossa generosidade. E sim, nos aplaudir, porque nós mulheres merecemos sim aplausos por tudo que fazemos. Nós temos ainda muito a conquistar, porque nós temos ainda dentro do nosso inconsciente, do inconsciente que nos guia, porque nós somos guiadas pelo inconsciente. 5% do que nós vivemos durante o dia é consciente. 95% do que nós vivemos durante o dia vem do inconsciente. Do inconsciente das nossas avós, porque nós somos frutos das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas mães. E elas tinham gravado dentro delas que mulher não tem capacidade, que mulher não tem valor, que mulher deve ser submissa, que mulher deve ser só uma servidora. Nós ainda temos isso gravado lá. E para isso, nós precisamos cada vez mais nos tornar conscientes do inconsciente. Jung dizia,
Enquanto você não trouxer o que está no inconsciente para o consciente, você vai viver e chamar isso de destino. Vamos falar a respeito de mais consciência. Cada dia mais nós trazemos mais consciência para você nesse canal. Nos segue, ativa o sininho. Mas vamos falar um pouco a respeito dessa consciência. Você acha que você é esse corpo? Você acha que você é essa persona, esse ego? Eu também achava. Eu também me identificava com isso aqui. Mas na verdade nós não somos isso. Eu sei, a minha caminhada é longa, mas você pode caminhar também. Se eu conseguir chegar no espaço em que eu entendo e que eu já vivo a consciência que eu sou, você também pode. Porque nós não somos essa persona, esse ego, esse indivíduo. Nós nos identificamos com isso tudo. Mas nós somos a consciência, aquela que observa tudo isso aqui. Pensa bem. Quando você tem um pensamento, eu penso que eu vou estudar. Existe alguém, alguma coisa que observa esse pensamento que surge na sua mente. Então você não é a mente, você não é o pensamento. Durante muito tempo nós nos identificamos com essa mente, com esse pensamento que nós achávamos que nós éramos. Mas existe sim uma coisa que observa esse pensamento, e essa coisa, esse alguém, esse o quê? É a sua consciência. É a consciência que você é. Não é a sua consciência, a consciência não está dentro de você. A consciência, ela não tem limites. Você é parte dessa consciência que é um todo, com todo o universo, com todo o vácuo quântico, com todo o Criador. Dê o nome que você quiser. Mas é isso. Nós todos somos um só. Só existe você. E todas as outras pessoas que estão vivendo ao seu redor, e todas as outras coisas que existem, elas são criadas por você. Para que você dê coerência aos seus pensamentos, às suas crenças. Você tem crenças a respeito de dinheiro, crenças a respeito de relacionamento, crenças a respeito de saúde, crenças a respeito de quem você é, do que você representa na sociedade. Quando você nasceu, você era um ser que era só consciência, que era luz pura. Olha para um bebê quando ele nasce. Olha para um bebê. Você tem vontade de pegar ele, você tem vontade de amassar ele, você tem vontade de estar próximo dele. Por quê? Porque ele é a luz pura. Ele ainda não se identificou com esse corpo. Mas aí esse bebê nasce e você dá um nome para ele. E depois que você dá esse nome para ele, que nem o meu nome, Ângela, esse bebê começa a se identificar com esse nome. E você vai vivendo aquele personagem. Como eu vivi o personagem Ângela durante muitos anos. Ainda vivo, ainda tenho dificuldades de estar o tempo inteiro consciente. Mas estou trabalhando em mim. E quero que você trabalhe em você também. Pense bem, esse universo é um universo de infinitas possibilidades. O campo quântico é um lugar de infinitas possibilidades.
Você pode tudo, porque só existe você. Então as coisas se fazem de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas crenças. Essas crenças, elas estão na sua mente. E como é que nós podemos entender essas crenças? Como nós podemos entender essas crenças? Elas foram colocadas em nós pelos nossos pais, pelos nossos avós. Eles chegaram e disseram: é perigoso você ganhar muito dinheiro, porque pessoas que têm muito dinheiro têm as suas famílias desfeitas. E você não ganha dinheiro por quê? Porque falaram pra você que era perigoso. Ou fala assim, como tem muitas pessoas que eu atendo que me dizem: você não pode depender de homens. Homens não prestam. E aí as mulheres não encontram parceiros para si. Ou até nem querem encontrar parceiros. Vivem sozinhas. Ou quando você viu que a sua mãe ficava reclamando que ela não podia trabalhar, que ela queria trabalhar, que ela queria se desenvolver profissionalmente, mas que ela não podia, porque ela tinha que cuidar dos filhos, e que filhos dão muito trabalho. Então você começou a pensar assim: é melhor que eu não case. É melhor que eu não case, por quê? Porque se eu casar eu vou ter que ter filhos. Então aí você não acha um parceiro. Ou um pai que você viu a vida inteira doente. E você pensa assim: eu não vou casar, porque se eu casar eu vou ter que ficar cuidando do meu marido. Mas como assim isso tudo? Isso tudo está lá no seu inconsciente. E esse inconsciente, ele tem um porteiro de entrada para esse sistema todo que está na sua mente. Esse porteiro se chama Sistema Reticular Ativador Ascendente. Ele tem uma lista VIP de todas as suas crenças, de tudo que faz ou que vive você e que traz coerência para as tuas crenças. Então, quando você pensa assim: eu não vou casar porque homens não prestam, você só acha homens que não prestam. Por quê? Porque você precisa justificar a sua crença. Ou você quer ter muito dinheiro, mas aí te falaram que famílias que têm muito dinheiro se desfazem. Então aí você não consegue ter dinheiro, porque família para você é um valor muito alto para você perder. Então é melhor não ter dinheiro e ter família do que ter dinheiro e não ter família. Tudo isso está lá no seu inconsciente. E você entenda que só existe você. Você é o produtor, o diretor e o ator da sua vida. Isso tudo que nós vivemos aqui é uma tela de cinema. E nós montamos o nosso filme. Nós escrevemos o roteiro da nossa série. E ela vai se desenrolando durante a nossa existência. Existência sim, não vida, porque vida, nós somos vida. Nós somos a vida. Mas esse é um tema para uma outra exposição. Pense bem. Se você é o ator, o diretor e o produtor da sua série, o que você quer colocar nela? Isso tudo traz para você uma coisa chamada autorresponsabilidade.
De repente, essa palavra pode te causar um peso muito grande. Mas, na verdade, ela te causa um alívio. Sabe por quê? Porque ela te dá o poder. Só ela pode te dar o poder de você escolher o que você deseja viver. Olha que perfeição! Você sendo co-criador. Criador junto com o Criador da sua vida. Você escrevendo todo o roteiro. E é isso que acontece. Mas nós não temos consciência disso. Ninguém falou isso para nós. Isso, na verdade, já devia ser falado para as crianças na escola. Mas nós estamos muito viciados na Matrix. Nós estamos muito envolvidos com essa ilusão. Para que a gente olhe um pouco além e entenda que nós somos aquela consciência que está observando tudo. No experimento da dupla fenda, que muito provavelmente você já deve ter escutado falar dele, ficou provado que as partículas, todas elas existem em várias possibilidades, até que um observador observe elas e elas virem matéria. Como é que você acha que acontece isso? Eu vou te explicar isso de um modo prático, para você viver isso na sua realidade. Quem é o observador? O observador é a sua consciência. O observador são os seus pensamentos. O observador, nesse caso, são as suas crenças. E a sua consciência, ela só observa as suas crenças. Porque a sua consciência, ela é parte da consciência divina, então ela é amorosa. E como ela é amorosa, ela não se mete para trazer uma outra crença para você. Ela só quer que você chegue nela. Que um dia você entenda que você é ela. Então, como acontece isso? A partir da tua crença, você observa, por exemplo, que é difícil ganhar dinheiro. Que dinheiro vem de um modo difícil para você. E aí, pelo sistema reticular ativador ascendente, passa na sua frente uma possibilidade de você ganhar dinheiro fácil. Mas você tem aquela lista VIP, lembra? E daí, essa possibilidade de ganhar o dinheiro fácil não entra no seu campo de visão por causa da sua crença. Você quer um relacionamento com um homem que seja provedor, que lhe dê segurança. Mas você já viu a sua mãe falar que homens não dão conta, que homens traem, por causa de todas as coisas que ela passou e que sua avó passou, porque tudo isso vem vindo no seu inconsciente. Pense, para você estar aqui agora, eu vou falar só de 10 gerações passadas, para que você esteja aqui agora. 4.000 pessoas tiveram que se unir. Isso contando só 10 gerações atrás, para que você chegasse aqui. Então você carrega, só olhando nesse aspecto, crenças de 4.000 pessoas. Tudo isso está aí dentro, emaranhado em você. E aí você acha e você vai vivendo achando que você é essa persona, é esse ego, e que as coisas acontecem com você. Enquanto você não trouxer o inconsciente para o consciente, você vai chamar isso de destino.
dizia Jung. E você vai achar que, eu não consigo um emprego bom, eu não consigo ganhar dinheiro, mas esse é meu destino. Não é. Você é o diretor, o produtor e o ator da sua série. E você vai contando histórias para você. Porque desde pequeno foram te contando histórias a respeito de quem as pessoas eram e quem você é. E você comprou todas essas histórias. Claro que você comprou. Eu também comprei. Por quê? Porque nós éramos crianças e nós não tínhamos como não comprar. Nós não tínhamos a possibilidade de dizer, não, mãe, você tá errada. Não, pai, você tá errado. Porque o pai e a mãe, eles eram nossos heróis. Eles sabiam tudo. Eles sabiam tudo de acordo com as crenças que eles tinham. Você quer continuar carregando elas? Ou você quer mudar? Ou você quer trazer consciência para o seu inconsciente e entender que você é que escreve a sua vida e que o universo todo é só um espelho do seu viver. É isso que nós queremos trazer nesse canal. Cada vez mais consciência. Cada vez mais fazer com que você saia dessa matrix e que você entenda que você não é esse corpo. Você é a consciência que está olhando e observando esse corpo se identificar com as crenças que tem. Eu sou Ângela Frank. Esse canal é o Portal Infinito. Se inscreve, ativa o sininho aí embaixo, porque nós vamos trazer cada vez mais consciência para você. E qual é o nosso lema? Mais consciência, menos ilusão. Um abraço a todos.